trazendo o nosso culto e entregarmos a Ele. Você veio fazer isso essa noite? Hein? Acredito que você não veio só porque é uma festa, né? Você veio antes de ser uma festa para adorar a Deus. Porque essa é a razão de nós estarmos aqui, não é verdade? Então louvo a Deus por me dar esta oportunidade mais uma vez. E Deus abençoe. Obrigado pela confiança mais uma vez. Mangorete, Deus abençoe. Obrigado pela confiança. Os obreiros da casa. O Abraão, cadê o Abraão? Está ali. Deus abençoe, Abraão, pelo convite para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu sei que ontem parece que já teve um trabalho, né? E amanhã também tem. Sei que Deus já os abençoou ontem, mas tem bênção para nós hoje também, né? E amanhã também. Queridos, eu sou grato a Deus pela vida de vocês e por poder estar aqui, né? Pela confiança que o ministério tem me dado para poder ministrar a palavra de Deus, que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a responsabilidade ela é grande e não adianta simplesmente subir num púlpito e ler a Bíblia e falar. Precisa estar vivendo, né? Precisa estar vivendo a palavra de Deus. Precisa pregar o que vive e viver o que prega. Então nós temos que ter muito cuidado hoje em dia. Também quero pedir oração aos irmãos antes de ministrar a palavra. Aceitei o convite de Abraão para estar aqui, porque a partir daqui a 20 dias eu vou ter dificuldade até o ano que vem de estar atendendo os convites, porque eu estou de mudança. Eu estou indo embora para o interior daqui a 20 dias e é um pouquinho longe, né, para estar atendendo os convites aqui em São Paulo. A não ser um caso muito específico, né? Eu estou indo para a cidade de Bauru. Eu vou estar assumindo uma igreja ali no interior, numa cidade chamada Reginópolis. Recebi um convite de um pastor e no dia 18 de dezembro agora eu vou estar assumindo uma igreja no interior. Então, pastoreando, a gente vai ter dificuldade de atender os convites, né? Bom, então ore por nós, pela minha família, para que Deus venha cumprir o propósito dele em nossas vidas. Posso contar com a oração de vocês? Amém? Então vamos lá. Hebreus capítulo 12, onde está o tema do trabalho. Verso 1 ao verso de número 3. Hebreus 12, verso 1 ao 3. Vocês estão bem, irmãos? Jesus está cuidando direitinho? Tá, né? Se Jesus não cuidar, irmão, quem cuida, né? Se Jesus não cuidar, quem cuida? Verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Bom, dentro desse texto está o tema proposto, né, do trabalho. Eu estava lendo o bannerzinho que o Abraão me enviou, e no bannerzinho estava escrito assim: deixando o peso, né? Deixando o peso, livres para correr a carreira da fé. É isso, Abraão?
Falei certinho? Deixando o peso, livres para correr a carreira da fé. Muito bom tema. E acredito que Deus tem uma palavra para nós dentro do tema proposto e do texto lido aqui. Queridos, o escritor aos Hebreus, ele estava preocupado com os irmãos a quem ele está escrevendo. É uma carta que ele está escrevendo a um grupo de crentes, de cristãos, tratando de alguns assuntos, sobre a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio do Antigo Testamento e os sacrifícios do Antigo Testamento. E chegando aqui no capítulo 12, capítulo 11 e 12, ele está preocupado com os irmãos e alerta aos irmãos sobre não querer se justificar, diante do desânimo, diante da desistência e diante do abandono. Por que ele estava preocupado com os irmãos? Porque as lutas vêm, as dificuldades aparecem, há uma vida difícil para se viver aqui na terra, e não é fácil. Jesus mesmo disse para nós que no mundo teríeis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então nós sabemos que a vida de crente não é uma vida tão simples, tão fácil de viver enquanto nós estamos aqui na terra. E o escritor aos Hebreus, percebendo isso, então ele está preocupado com os irmãos. E aí ele diz para os irmãos que não quer que os irmãos fiquem se justificando diante das dificuldades, diante dos problemas, diante do desânimo. Hoje em dia, eu visito bastante igrejas, prego bastante por aí, mas nós vemos muitos crentes desanimados, muitos crentes querendo parar, querendo desistir, muitos crentes abandonando o barco, sem fé, desanimando na fé, desistindo da fé, parece que não acredita mais que Deus pode fazer alguma coisa, parece que não crê mais que Deus é capaz de realizar maravilhas, capaz de realizar milagres, capaz de fazer grandes coisas nas nossas vidas. Então nós olhamos hoje, e de uma forma geral, é muita gente desanimada na fé. E exatamente ele está chamando a atenção aqui dos irmãos. Não quero justificativas para vocês se desanimarem na fé. Como assim, pastor? Ele está olhando para os irmãos e dizendo para os irmãos que estão falando assim: não dá, não aguento mais, não consigo, está difícil. E aí ele fala para esses irmãos: você que está pensando desta forma, que os seus problemas, que as suas lutas, que as suas dificuldades estão tão grandes, que você não está conseguindo suportar, vencer, passar por elas, sem reclamar, sem murmurar, aí ele está dizendo para eles: vamos olhar para essas dificuldades, mas vamos entender que alguém venceu. E esses que venceram vão servir de exemplo para nós. Porque é assim, às vezes nós colocamos dificuldade em situações e não queremos prosseguir. E aí ele vai dizer para os irmãos: olha, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quer dizer, nós temos exemplos de que dá para vencer. Nós temos exemplos de que dá para enfrentar o problema. Nós temos exemplos que dá para continuar, mesmo com a dificuldade tamanha, pastor Zé Maria. Mesmo com o problema, parece que gigantesco. Então nós, em vez de nos acuarmos, desistirmos da nossa fé, desistirmos de estar na igreja, na casa do Senhor, de perseverarmos na fé cristã, nós olhamos para estes exemplos e, olhando para eles, estudando eles,
nós percebemos que dá para vencer, que dá para continuar a caminhada. E é isso que o escritor aos Hebreus está colocando aqui para os irmãos. Olha, não fique olhando para as dificuldades, pensando que elas são maiores do que o seu Deus, que elas são maiores do que o nosso Deus. Elas não são. E nós temos exemplos disso. E aí ele começa no capítulo 11, citar inúmeras pessoas que venceram pela fé, que lutaram, que venceram pela fé. Essa nuvem de testemunhas que ele está dizendo aqui, é exatamente as enumeradas no capítulo 11. E aí ele vai citar Abel, ele vai citar Enoque, vai citar Noé, e aí ele vai dizer que todos eles venceram pela fé. Eles passaram grandes dificuldades, grandes lutas, mas venceram pela fé e servem de exemplo para nós. Por que que eles servem de exemplo para nós? Porque eles creram, porque eles obedeceram, porque eles profetizaram e lutaram contra as dificuldades, crendo que Deus era poderoso para ajudá-los, que Deus era poderoso para fazê-los vencer. Abraão, por exemplo, sendo provado em levar Isaque para o sacrifício, mas no seu coração ele sabia que Deus, mesmo permitindo Isaque morrer, era poderoso para trazê-lo à vida novamente e ressuscitá-lo dentre os mortos. E Abraão é colocado como exemplo e testemunha para nós de que dá para vencermos as provações, mesmo aquelas que vêm da parte de Deus. Nós temos condições de vencer. O que ele está querendo dizer aqui é que nós, desculpe minha franqueza, mas é que nós não podemos pagar de vítima, de coitadinhos, diante das lutas e dificuldades, porque lutas maiores eles enfrentaram. E nós não chegamos nem, como o texto vai dizer alguns versos anteriores, nem derramar sangue, como muitos derramaram no início da igreja. Então, nós não podemos estar pagando de coitadinhos diante de lutas e dificuldades, não. E nós estamos colocando isso como um peso para nós, para servirmos ao Senhor Jesus e para fazermos a sua obra. Ele está dizendo, olha, queridos, dá para vencer a luta que você está passando. Dá para vencer a dificuldade que você está passando. Não tenha um olhar para o problema como se ele fosse insolúvel, que não dá para resolver. Na tua ótica humana, na tua visão humana, pode até não ter condições, mas a Bíblia nos diz que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Eles venceram e serviram de exemplo para nós. E ele vai enumerar estes heróis da fé: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, José. Todos eles venceram as suas dificuldades e foram registrados como exemplos para nós, porque nós temos um problema sério. Diante de qualquer luta, qualquer dificuldade, nós queremos parar, desanimar, desistir da nossa fé. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para te lembrar que teve pessoas que sofreu muito mais do que você e venceu pela fé em Deus. Então nesta noite, levante a tua cabeça, erga os teus olhos e saiba que o Senhor é poderoso para te abençoar, é poderoso para te ajudar, é poderoso para estender a mão e te levantar da maior dificuldade que você estiver passando. Os problemas, eles não vão embora. Nós vencemos um hoje, amanhã tem outro batendo a porta. Nós vencemos o outro no outro dia, no outro dia tem outro batendo a porta. Vai ser assim até o arrebatamento da igreja, ou então o dia em que nós descermos à sepultura. Mas nós devemos confiar e acreditar
que Deus é poderoso para nos ajudar. A falta de fé faz com que nós não acreditemos que Deus é capaz de fazer o que Ele pode fazer. Então nesta noite, viva a tua fé em Deus, acreditando que Ele é capaz de realizar o que puder ser realizado em nossa vida. E por isso nós estamos aqui, para glorificá-lo, porque Ele pode. Mas é isso, queridos. Nós olhamos para as nossas dificuldades, nós olhamos para os nossos problemas, e eles vêm ser como peso para nós na fé. E o escritor está dizendo: não, queridos, enquanto você está pensando que essa dificuldade vai te matar, olha só o que ele vai dizer, alguns versículos do verso 30 em diante do capítulo 11. Pela fé ruíram muralhas, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Daí ele vai dizer assim: e que mais direi? O que eu posso informá-los? Aí ele diz: certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas. Está vendo a quantidade de exemplos que ele dá, de pessoas como nós, de carne e osso, que tiveram as suas dificuldades, mas que venceram em Deus. Aí ele vai dizer: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, formaram-se poderosos em guerras e puseram-se em fuga exército dos inimigos. Isso é exemplo para nós, e quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Quantos lutaram, quantos venceram, quantos deram até a vida no Coliseu de Roma pela fé em Jesus Cristo. E ele vai dizer que nós ainda nem chegamos a dar a nossa própria vida por Cristo e já estamos desistindo pelo meio do caminho. Mas eu quero crer, eu quero acreditar que aqui dentro nesta noite não tem meros espectadores, não entraram aqui para estar dentro desse templo simplesmente para olhar e não sabe o que é uma fé em Deus. Eu quero acreditar que aqui nesta noite tem pessoas que estão aqui. Se um dia o nosso país deixar de ser um país laico com liberdade religiosa, e igrejas como essas, onde tiveram um culto, bater soldados à porta para fechar, ainda vão dar a sua vida pela fé em Jesus Cristo, porque se não for assim, nem adianta estar aqui dentro. Não somos meros espectadores da fé, nós precisamos vivenciar e viver a fé em Cristo Jesus, não trocar as coisas mundanas, não trocar as coisas espirituais por coisas mundanas, mas viver uma vida prática de fé verdadeira diante de Deus e não negarmos a nossa fé. As lutas vão bater a porta, o domínio do mal vai estar à porta, mas nós devemos, pela fé em Cristo Jesus, vencer a cada dia, porque isso é o mínimo que Deus espera de nós. O mínimo é levantar o dia e dizer ao Pai: eu te agradeço por mais um dia de vida e de fé na tua presença. Eu quero vencer esse dia. Pode vir o leão que vier, pode vir o urso que vier, mas eu não vou desistir da minha fé. Desculpe me dizer, mas eu preciso dizer algumas verdades que acontecem de uma forma geral. O que nós estamos tendo, pastor Zé Maria, de crentes, desculpe a expressão que eu vou usar, que é uma expressão moderna que agora estão usando, crentes Nutelas, crentes que não pode ver uma dificuldade bater a porta que já está, a primeira coisa que ele pensa é desistir de dia da fé, é sair da igreja. Quando eu não era crente não passava por isso, quando eu estava lá no mundo não tinha essa dificuldade. Mas meu querido, depois que você entra para a luz, as trevas não combinam com a luz.
É por isso que vai ter as dificuldades e os problemas. Porque agora é luz. Luz que vive no mundo de trevas vai ter dificuldade. Quando você estava no mundo, você era trevas. Então estava igual, não estava tendo problema nenhum. Mas quando nós viemos para a luz, então entra em choque. E aí suportamos dificuldades. Mas nós suportamos com Cristo. Com Ele. Ele estendendo as mãos para nos guardar. Para nos abençoar. Então, queridos, deixe esse negócio. Não consigo, não posso, não dá. Não tenho condições. Está difícil. Não, vou vencer. O diabo vai colocando coisa na mente, dizendo, não dá, não pode, você não vai conseguir. Não tenho capacidade. Deus está dizendo, eu te ajudo. Eu te ajudo, eu estou contigo. Foi por isso que ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador, é aquele que nos anima quando as coisas estão difíceis, quando tudo está indo de água abaixo. Nós temos o Espírito de Deus para nos ajudar. Então tenha intimidade com o Espírito Santo, tenha afinidade com o Espírito de Deus, e você vai vencer mais fácil. Mas não desanime da tua fé, não desista da tua fé, não troque a tua fé por nada neste mundo, não saia da presença de Deus, porque se Deus logo, segundo as profecias bíblicas, dá ordem para Cristo voltar e vir buscar a sua igreja, isso não demorará muito tempo. Para quem estuda as profecias bíblicas, logo vai o arcanjo tocar a trombeta, e aquele que estiver com seu nome escrito no livro da vida ouvirá o seu nome e subirá. Mas aquele que não estiver não vai ouvir o seu nome e ficará neste mundo para a perdição. Mas não desanimem, não tenha a vida como difícil em servir a Cristo. É o maior privilégio de um homem na terra. Quem ainda não experimentou não sabe o que é isso. Mas quem vive uma vida em Deus com tanta dificuldade, sabe que a melhor decisão da vida do ser humano é seguir a Jesus. É servir a Jesus. Quem não experimentou não sabe do que eu estou dizendo, mas não tem coisa melhor nesta terra. Não existe nada melhor do que seguir a Cristo, do que servi-lo de coração e ter experiências maravilhosas com Deus. Deus cuida dos seus, Deus cuida. Muitas vezes aqueles que estão chorando com lutas e dificuldades, muitas vezes estão nos leitos de enfermidade sem Cristo e não sabem o que fazer da sua vida. Mas pergunta para um crente mesmo na UTI, lá internado, pergunta para ele o que ele sente. Pastor, se for a minha hora de ir, eu estou pronto, eu vou ao meu Senhor, eu vou ao encontro. Ele não está triste porque pode até perder a vida, mas está feliz porque ele sabe em quem ele creu e para onde ele será levado. Então nesta noite, alegre o teu coração e diga: Senhor, obrigado por me escolher de fazer parte da tua igreja e te servir nesta terra. Aleluia. Eu não sei se a irmã Gorete percebe, se vocês percebem. Parece que os crentes hoje, pastor, você olha para ele, não tem satisfação nenhuma de servir a Deus. Está lhe faltando satisfação de servir a Deus. Não tem coisa melhor, tem, pastor? Não tem coisa melhor. Pode ter o time de futebol jogando, aquela alegria é passageira. Aquele negócio só terminou ali, passa, uns ficam com raiva, outros ficam bravos, outros ficam alegres, passa. Que é a alegria mundana. Mas a que vem de Deus, ela é eterna em nossos corações. É por isso que crente ninguém entende, e ele canta na dificuldade. Ele canta na hora do problema. Mas por que está cantando? Por que está louvando?
Porque ele sabe que melhor do que os problemas, melhor do que essas dificuldades, é a comunhão com Deus, é a alegria no Espírito Santo de Deus. Então nesta noite, diga ao Senhor: estou satisfeito com Cristo, estou feliz por servir a Deus, estou feliz por servir a Cristo, estou feliz por estar na casa de Deus. Se eu perguntar aqui esta noite, será que você me responderia com toda sinceridade? Está feliz por ter entrado neste lugar? Por mais simples que ele seja, por mais pequeno que ele seja, talvez não tenha aquela mega estrutura de um som técnico para você ouvir com qualidade a voz dos que cantam, não tem aquela estrutura toda preparada como um grande show, mas tem um povo aqui que está louvando a Deus, que está adorando a Deus. Sabe o que é isto? Tirou o peso que os impediam de entrar na presença de Deus, e por mais simples que seja o lugar, ainda há satisfação de estar na presença de Deus. Pode ser um lugar batido de chão, pode ser uma tapera de um índio no lugar, mas se for para adorar a Deus, é o melhor lugar do mundo, é o melhor lugar, é estar na presença do Senhor. Que você sinta isso aqui esta noite. Ou será que preferia estar num shopping, num belo restaurante, em um lugar qualquer, que para você seria ideal, mas o ideal para mim, para nós que estamos aqui, é estar na presença dele, independente do lugar físico que eu estou, mas é estar diante dele para adorá-lo. Será que você responderia com sinceridade? Estou feliz por estar aqui esta noite. Estou contente por estar aqui esta noite. A preocupação do escritor era essa: não arrumem justificativas para desistirem da fé. Tem gente que vem, daqui a pouco vai embora, não quer voltar mais, e aí você vai perguntar: mas por que parou de ir? Aí arruma um monte de justificativa, um monte. Mas o que ele está dizendo? Não fiquem arrumando justificativa, não. Está aí um monte de exemplo para nós, de que lutaram, tiveram suas dificuldades, mas não desistiram de Deus. Agora eu fico pensando, imagina Jesus lá no Getsemane, naquele momento em que ele vai orar, juntamente com Pedro, Tiago e João. E lá está Cristo orando. Imagine se Cristo, naquela hora do Getsemane, ele chega ali, em vez de falar para o Pai: ó Pai, se possível, porque Jesus estava sentindo a agonia da cruz, já estava antecipadamente sentindo o sofrimento da cruz. Agora imagine se Cristo naquela hora ali dissesse assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque eu não estou aguentando, e não vale a pena morrer por eles. Imagine se Cristo dissesse isso ao Pai: Pai, eu estou vendo que não vale a pena morrer por eles. Quando tudo é impossível, se usa a fé. É a fé que traz a nós as nossas vitórias. É a fé que traz a nós, porque ele vai provar, porque olha, do jeito que eles venceram, ele está dizendo assim para mim e para você: foi porque, pela fé, eles provaram do cuidado de Deus. Você está vivo por quê? Por que que eu estou vivo? Por que que você está respirando agora? É porque você é bonzinho? É porque eu sou bonzinho? Ah, não, pastor, porque nós temos vida, tem ar para respirar, e você acha que quem é que dá esse ar? Por que que você está aqui esta noite? Tem todos os movimentos do seu corpo. Por que que entrou aqui? É a misericórdia dele. Você parou para pensar nisso? Você só levanta porque ele permite. Você só anda porque ele permite. Você só tem forças para trabalhar porque ele te deu estas forças. Porque a sociedade, o mundo que nós vivemos, e o diabo querendo a nossa morte,
Porque depois que morreu sem Cristo, não tem mais jeito. Não tem mais escape. Você acha que o diabo não quer nos matar? Quem é que nos guarda é Deus. É Deus que guarda a nossa vida. É Deus que te protege. É Deus que está cuidando de você. É Deus que está segurando o teu fio de vida, de respiração. Então não tem justificativa para não servi-lo, para não estar adorando a Ele, para querer desistir, querer parar, querer desanimar. Porque todos os dias nós provamos do cuidado de Deus para conosco. Nós provamos do cuidado de Deus para conosco. Você vê, você fala, você anda, você se levanta. O salmista já reconhecia isto. Eu deito, durmo e acordo e me levanto, porque o Senhor me sustentou. O salmista já reconhecia isso. E às vezes nós não queremos reconhecer. Mas nesta noite, receba este alerta de Deus para o teu bem, para a tua vida. Escapa-te do amanhã. Escapa-te das coisas ruins que estão para sobrevir sobre o mundo. Só Deus para nos guardar. Só Deus para nos livrar. Só Ele para estender as suas mãos. Eu me sinto preso. Às vezes nós nos sentimos presos quando nós olhamos para nós e nos sentimos incapazes, sem condições, sem ter capacidade de fazer e resolver as coisas. Mas, meu querido, a maior solução para a nossa vida não é se você precisa de dinheiro, não é se você precisa de uma casa, não é se você precisa trocar o seu carro. A maior solução para a vida do ser humano é a salvação da sua alma. É estar em Cristo, porque essas coisas vão passar. Essas coisas você luta, Deus vai abrindo as portas, você vai trabalhando e vai conquistando, mas elas vão passar. Mas a salvação, ela é eterna. Ela é eterna, mas existe um peso sobre nós, que é o peso do pecado que nos prende. Mas isso não é mais o problema para nós. Por quê, pastor? Porque Cristo Jesus, nosso Senhor, já resolveu este problema, já resolveu esta dificuldade. Como assim, pastor? Ele fez a obra da redenção. Ele redimiu-nos dos nossos pecados. Aquele que tem o encontro com Cristo, que o recebe como Salvador, Ele soluciona o problema do pecado. Ele traz a salvação para a nossa alma. E a Bíblia diz que Ele é o único mediador, é o único entre Deus e os homens para a salvação. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele cura, só Ele é o Senhor. Então somente Ele, esse peso que nós estávamos presos pelo pecado, Ele cortou como, pastor? Tinha uma cédula, sabe o que é uma promissória? Antigamente, hoje não tem mais, mas antigamente tinha nota promissória que nós comprávamos no mercadinho e lá colocava-se o valor e nós assinávamos que estávamos devendo aquele valor para o mercadinho ou para alguém, e depois nós tínhamos que ir lá pagar, e se não pagássemos, vinha cobrar aquela dívida. Então Cristo rasgou esta cédula. Nós tínhamos uma, mas não materialmente falando, nós tínhamos uma dívida espiritual do pecado da nossa vida, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Cristo veio para pagar esta dívida e nos livrar da morte. Nós estávamos condenados à morte eterna, mas Ele nos livrou. Ele cravou na cruz do Calvário a nota promissória espiritual, que era dívida nossa para com Deus. Ele pagou o alto preço e por isso nós estamos aqui. Você pode glorificá-lo esta noite por Ele ter te dado esta liberdade espiritual. Aleluia. Será que você se lembrou de agradecê-lo? Porque você estava preso ao pecado. Preso ao pecado, mas nós hoje não estamos mais presos ao pecado, porque Cristo nos libertou. E a sua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo é a verdade.
ele diz a Tomé: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem crê em mim, vai ao Pai, ainda que esteja morto, viverá. Olha o que Cristo fez por nós. Esse peso que nos prendia, como aquelas bolas de ferro antigamente nos presídios, nas prisões de Roma, que não permitiu o preso fugir. Nós estávamos acorrentados pelo pecado, mas Ele nos libertou. Ele quebrou estas cadeias, Ele quebrou estas prisões, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então é noite de festa, de alegria na presença do Senhor, de ânimo na casa de Deus, porque Ele nos libertou do peso do pecado, nos deu vida, e nós estamos aqui para adorá-lo. Aleluia. Será que você está feliz por isso? Está feliz? Então não tem justificativa, não é verdade? Não tem para desanimar, para desistir da fé, para abandonar a fé. Que é isso que ele está dizendo aqui. Não existe justificativa. E deixa eu falar para vocês. O Abraão ainda colocou lá livres, né? Livres para correr a carreira da fé. Livres. Quando nós alcançamos a liberdade em Cristo, amados, quando nós somos livres deste peso do pecado, quando nós entendemos isso, é maravilhoso ser crente. Só tem bom gosto de ser crente quem entendeu a liberdade que recebeu em Cristo. Quem ainda não entendeu, para ele é uma dificuldade, para ele é um problema. Mas quem entendeu a liberdade que recebeu em Cristo, é maravilhoso ser crente. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aqui esta noite? Dizendo como é bom ser crente, como é maravilhoso ser crente. Porque se você pensa assim, é porque você entendeu a liberdade que recebeu em Cristo. Você entendeu o que Ele fez por você, fez por nós. Porque Deus não exige muito. Deus não exige. Deus exige muita coisa, pastor? Deus não exige muito não, queridos. Não, quem entendeu o propósito de Deus, Deus não exige muito de nós, não. O próprio escritor aos Hebreus vai colocar isso nos versículos anteriores. Ele vai dizer, olha só o que Jesus diz, quem tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte, vai-te para lá, e ele irá. O que é o grão de mostarda? Quem conhece? É uma semente muito pequena. Talvez a menor das sementes que existe. Só que ela é dura. Ela não quebra. Ela não quebra. Você pisa nela, ela não quebra. Quando planta ela, a hortaliça que cresce, se torna maior das hortaliças, como uma árvore, mesmo sendo uma semente tão pequena. Olha o que Jesus está dizendo. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, é o mínimo. Então ele não exige muito. E o escritor aos Hebreus, olha só o que ele vai dizer. Verso de número 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Olha só, livres para correr a carreira da fé. Jesus disse que a fé, se tiver ela só do tamanho de um grão de mostarda, você já consegue muita coisa. Então ele está dizendo, eu não exijo muito. O escritor aos Hebreus vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ele continua, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, no mínimo creia que Ele existe. Quem crê que Deus existe aqui esta noite?
Porque senão você não estaria aqui. Se você não acreditasse na existência de Deus, o que é que estaria fazendo aqui esta noite? Você percebeu que não é muita coisa que Deus precisa de nós? Deus precisa que nós, ao mínimo, cremos que Ele existe, na sua existência. Porque se você acreditar na existência de Deus, já é meio caminho andado para Deus operar grandes coisas na tua vida. Já é meio caminho andado para Deus fazer milagres na tua vida. Mas pastor, tudo bem, eu creio que Deus existe, por isso eu estou aqui. Eu preciso de fé, porque Ele está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, sem fé é impossível, mas também não precisa de muita. É só do tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver a fé mínima, você agrada a Deus, e Deus pode trabalhar e fazer um grande milagre na tua casa, um grande milagre na tua vida, um grande milagre no teu trabalho, um grande milagre na tua saúde. Deus não precisa de muito, Ele quer o mínimo de nós para Ele operar grandes coisas. Então você tem o mínimo para Deus aqui esta noite? Se você tem o mínimo, levante a tua mão e adore a Ele. Pastor, eu tenho o mínimo aqui esta noite, porque eu creio em Deus, eu creio na sua existência. Aleluia. Olha, vocês cantaram tão bonito, não foi? Vocês cantaram para quem? Para Deus, não foi? E por que vocês cantaram para Deus? Simplesmente por um acaso? Eu vou cantar, talvez Deus esteja para lá, Deus esteja para lá, Deus esteja para lá. Não, Deus está aqui conosco. E vocês cantaram como Ele, sentindo Ele como ser pessoal em nós. Porque Ele está em nós. Mas como, pastor? Através do Espírito Santo. Ele está em nós. Então o ser pessoal de Deus está na nossa vida, através do Espírito Santo. Porque Jesus prometeu, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, e este, quando vier, Ele estará convosco e habitará em vós. Então o Espírito Santo vem e traz a pessoa do Pai e do Filho para dentro de nós. Para dentro de nós. Quando nós cantamos, quando nós adoramos, nós estamos adorando a Deus pessoalmente. Nós não podemos adorá-lo como se estivesse medindo a distância de que Deus está além das estrelas, de que Deus está além do sol, está no universo além, acima das galáxias. Lá está Deus, então eu vou adorar aqui, sentindo Ele lá. Não, Deus está conosco, Deus está em nós, através do Espírito Santo. Então por isso que nós andamos nesta terra como Ele conosco, com Ele em nós, está do nosso lado, nos ajudando todos os dias. E é assim que nós devemos crer, porque é assim que Ele quer de nós. Então nesta noite adore a Deus, não como se Ele estivesse distante de cada um de nós, mas Ele está aqui e merece a tua adoração verdadeira. Ele merece a tua adoração verdadeira. Eu sei que é difícil. E para encerrar, eu vou contar o meu testemunho aqui desses dias que Deus tem feito na minha vida. Só para vocês entenderem, porque não é porque eu sou pastor que a gente é super crente. O senhor é super crente, irmã Zé Maria? Agora a senhora é super crente? Tem alguém aqui super crente, igual um super homem? Não tem. Então todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas. Mas vai do relacionamento que você tem com Deus. Se você tem um bom relacionamento com Deus, você suporta, você supera, você vence. Agora, se você não tem relacionamento nenhum com Deus, é você sozinho. E aí o negócio se torna difícil. Se torna difícil. Então, relacionamento com Deus. Porque Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Ele. Então Ele está falando de um relacionamento com Ele. Tenha um relacionamento comigo, para vocês vencerem. Ele mesmo disse: ao meu fardo é leve, tomai sobre vós, não é isso?
o meu fardo, o meu jugo, porque é leve, é suave, para que vocês suportem. Deixe o de vocês para lá e carregue o meu, porque o meu é bem mais leve do que o de vocês. Ele nos ensina isso. Então nós precisamos ter um relacionamento com Ele, porque nós não precisamos conquistar mais nada espiritualmente. Ah, pastor, como assim? Não, em relação ao céu não, porque nós não temos essa capacidade. Quem conquistou para nós foi Jesus. Jesus conquistou o céu para você. Jesus conquistou a vida eterna para você. Você não conseguia conquistar a vida eterna. Você não conseguia, por mais obras boas que você faça, que você ajuda os pobres, que você ajuda os mendigos na rua, os drogados com a casa de recuperação, por mais coisas que você faça nessa vida, não haveria condições alguma de conquistar o céu. Não adianta, porque é isso que a Bíblia ensina. O único que conseguiu conquistar o céu foi Jesus. E aí ele compartilhou isso comigo e com você. Quem crê nele, recebe a sua participação no céu. Você creu nele? Você crê nele? Então a sua participação está garantida. A fé que agrada a Deus, porque sem ela é impossível agradar. Então a mínima fé agrada a Deus, mas esta mínima fé que Ele exige de nós, precisa, no mínimo, acreditar na sua promessa. Você já reparou que você não está mais crendo que Deus realmente falou? Você já reparou que você não está mais crendo que Deus um dia disse? Então, no mínimo, a fé que agrada a Deus, ela precisa acreditar nas suas promessas, que Abraão fez. Abraão creu, a Bíblia diz que ele creu. Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Não tinha nem mostrado, ainda ia mostrar. E Abraão saiu da terra, saiu da parentela, abandonou tudo, seguiu o caminho sem saber para onde ia, mas acreditando nas promessas de Deus. Meu querido, você parou de acreditar em Deus, parou de crer nas promessas de Deus, fica até enumerando palavras que Deus te falou não sei quantos anos atrás e ainda não se cumpriu, e aí desistiu de acreditar. Nesta noite creia, porque Ele não mudou. Quem mudou foi você, foi eu, fomos nós. Mas Deus não mudou, Ele ainda permanece o mesmo. E se eu te disser que Ele tem poder para cumprir, Ele tem poder para cumprir. Ele tem poder para fazer, porque Ele não mudou. Ele não mudou. Abraão creu, acreditou no que ele falou, nas suas promessas, e recebeu a promessa de Deus. A fé mínima para agradar a Deus, ela precisa ser justificada através de fazer as coisas para Deus. Tiago vai dizer sobre isso: me diga que você tem fé pelas suas obras, não obras pela fé, mas que você tem fé me mostrando as tuas obras. Se eu digo que eu creio, se eu digo que eu acredito, eu vivo isso. É isso que ele está dizendo. Viva então a fé. E nós precisamos demonstrar isso. Noé foi um desses. Noé justificou a sua fé fazendo uma grande obra. Então não é para você parar. Mas está difícil, pastor. Mas a tua fé vai ser medida fazendo esta grande obra, fazendo a obra de Deus, independente do que for, da função que exercer. Mas faça com fé em Deus, e a tua fé será justificada em Deus. Porque tem gente que começa a fazer as coisas para Deus, aí vem um pouquinho de dificuldade, olhou feio para ele, misericórdia. Pastor, eu acho que eu não levo jeito para coisa. Não é que não leva jeito para coisa, é porque não quer fazer mesmo. Não quer fazer mesmo. Porque para Deus, mesmo que a pessoa não tem jeito, Ele dá um jeito. Ele capacita, Ele ensina, Ele faz. Ele faz. Mas você não quer fazer a obra de Deus. Então você fala de Deus, você até crê em Deus, mas não justifica a tua fé, porque na hora de colocar a mão na massa nas coisas de Deus, não quer fazer.
não quer fazer. Então a tua fé não está sendo justificada. Porque Noé fez o que foi que Noé fez? Qual foi a grande obra de Noé? Qual foi? A arca. A arca, aquela história da arca que levou os animais no dilúvio. Imagine, nunca tinha chovido na terra. Nunca tinha caído uma gota de água do céu. Aí Deus fala, Noé, constrói uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio. Aí está Noé, obedecendo a Deus e construindo a arca. Aí vem um e diz, Noé, tu está louco? O que tu está fazendo? Não é um barco? Para que um barco desse tamanho, Noé? Nem rio tem aqui. Oh, não tem água aqui, Noé, não tem. Eles não estavam perto do mar. Não tem água aqui, Noé. O que está fazendo esse barco? Nem chove. Não, mas Deus disse que vai chover. Se arrependam antes que é tarde. E Noé pregando a palavra de Deus. Pregando por 120 anos. Pregando a palavra de Deus. O que aconteceu depois que ele terminou a arca, gente? Que os animais vieram e ele entrou para dentro. Nem ele fechou a porta. Quem foi que fechou a porta? Deus fechou a porta. Fechou por dentro? Pelo lado de fora, que nem ele podia abrir para sair. E o que aconteceu? O povo está lá olhando e tirando sarro de Noé, zombando de Noé. Esse maluco, esse velho maluco. Olha só a situação. Mas a sua fé em Deus foi justificada através da grande obra que ele fez. O que aconteceu? Salvou-se ele e a sua família. Então a fé, ela precisa ser justificada nas obras que nós fazemos em Deus. A fé, ela vê o invisível nas coisas invisíveis. Como assim, pastor? Ela vê o invisível nas coisas invisíveis, nas coisas visíveis. Como? O verso do número 3. Pela fé, de Hebreus 11, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só o que ele está dizendo. Eu olho para o sol, eu olho para a lua, eu olho para as estrelas. Eu não vejo Deus, mas eu sei que Ele existe, porque Ele criou estas coisas. Ele criou estas coisas. Eu preciso, é por isso que ele está dizendo aqui, olha, para se aproximar de Deus, precisa no mínimo de uma fé, de crer que Ele existe. Eu não estou vendo. Você está vendo Deus aqui? Nós não estamos vendo. Você está vendo o Espírito Santo com os olhos naturais? Não. Mas você sabe que Ele está aqui? Sabemos que Ele está aqui. Nós cremos que Ele está aqui. Nós sentimos Ele aqui. Então a fé, esta fé, ela vê o invisível nas coisas visíveis. Eu vejo Deus numa criança, eu vejo Deus até na tecnologia. Mas como, pastor? Deus está nesse negócio aqui? Deus está aqui? Está, porque na inteligência humana que Ele deu, no intelecto humano, na sabedoria humana, construíram estas coisas. E quem é que deu a inteligência ao homem? Deus é quem deu, Deus é quem colocou. E o escritor Paulo aos Romanos vai dizer que as coisas que nós vemos, todas elas, a natureza, as aves, os animais, os rios, os oceanos, todas testificam que há um Deus nos céus, que há um Senhor que criou todas as coisas. Eu não sei se vocês sentem essa felicidade que eu estou sentindo aqui, de falar da existência de Deus, da grandeza de Deus. Queridos, esses dias, uns meses aí atrás, eu estava como algum de vocês, desanimado. Eu dirijo igreja já tem um bom tempo, desde 2002 eu dirijo igreja. Chega uma hora que você cansa. E aí você quer entregar os pontos. Desculpa a expressão que eu vou usar. Chutar o balde. Porque você tem que resolver o problema de tanta gente, ajudar tanta gente. E às vezes ninguém vê que você também está com problemas. Então veio o desânimo. Veio a vontade de parar. E eu disse ao Senhor, eu vou parar.
Eu vou entregar tudo. Não quero saber mais de nada. Vou só pregar ali e acolá, porque você vai, prega e vai embora. Não quero mais resolver problema de ninguém. Olha, espia. A criatura falando do seu Criador. Não quero saber de nada. E entreguei mesmo a igreja. Entreguei. Os irmãos sabem que eu dirigi aqui o Jardim Salete. No dia 29 de junho foi meu último culto. Chamei o pastor, pastor, eu estou um pouco cansado, vou descansar, quero descansar um pouco, mais parecido, mas assim, eu falei, pastor, eu preciso descansar um pouco, eu vou embora, eu quero ir embora, eu estou indo embora de São Paulo, vou trabalhar para lá, não quero mais saber de dirigir igreja, não quero saber de mais nada. E aqui nós temos uma dificuldade ministerial, o senhor sabe. Tem gente que pensa que todo pastor ganha dinheiro, recebe. A gente não recebe de igreja. Eu não recebia salário. Eu recebia uma ajuda de gasolina para sair da minha casa todos os dias e ir para o templo, que gira em torno de 300 a 500 reais por mês. Uma ajuda de gasolina. Não sei nem por que eu estou falando isso aqui, mas estou falando. Mas tem gente que acha assim, não, está lá, uma igreja de 300 pessoas, vai enricar, vai isso, aquilo, e não sabe que a gente não recebe salário. A gente cuida do povo voluntariamente, porque é o chamado de Deus. Mas aí tem hora que pesa. Tem hora que pesa. Aí você quer desistir, quer parar, quer abandonar, quer fechar. E aí eu disse para você, eu vou parar. E parei. E não foi que eu parei? Entreguei a igreja. Integrei a igreja, fechei o meu comércio aqui em julho. Dia 5 de julho fechei o meu comércio que eu tinha aqui, ali na Quisaimon. E falei, vou embora para o interior. Vou descansar. Não quero mais saber da loucura da cidade de São Paulo. Não quero saber, vou embora descansar. Só que eu tinha um problema. Que eu orava ao Senhor e dizia, Senhor, eu tenho 50 anos. Há 25 anos eu trabalho autônomo. Não tenho um registro de carteira. Não tenho um currículo para apresentar numa empresa. E receber uma proposta de trabalho. Começar um negócio do zero numa cidade nova, como que vai ser? O que eu vou fazer da minha vida? E entreguei. Mas Deus tem outros planos. A gente tem o nosso, mas Deus tem o dele. Deus tem o dele. Isso é para acrescentar na sua fé nesta noite. E para você entender que não se pode desistir da fé. Não se desiste de Deus, da fé em Deus, da obra de Deus. E eu entreguei e comecei a ir para o interior, para Bauru. A cidade de Bauru fica 4 horas daqui. E comecei a fazer um bico lá, trabalhando lá. Comecei a fazer um bico. Mês de julho, mês de agosto, eu fui visitar a igreja lá. Ainda não me mudei para lá. Eu só ia na semana trabalhar, vinha para cá final de semana. Eu estava assim. Mas em um final de semana fiquei lá e visitei a igreja lá. E visitando a igreja lá, o pastor lá me conheceu. E aí quis almoçar comigo. E começou a questionar, perguntar sobre a minha vida, o que eu fazia, o que eu deixava fazer aqui em São Paulo. E eu fui falando com ele. Mas ele não falou nada. Ficou nisso. Aí ele me convidou para pregar num dia de ceia. Ceia do Campo Geral. A igreja, a sede lá, cabe mais de 1000 pessoas. E eu fui, preguei, Deus me honrou, me abençoou. Mas eu triste. Eu falei, eu vou só trabalhar. Falei para a esposa, vou trabalhar e cuidar de você. Vou cuidar de você, dos nossos filhos. Apesar que os filhos já estão grandinhos, a mais velha tem 22, o menino já vai fazer 17. Mas a gente sempre pensa, né? Vamos cuidar, né? Não quero saber de mais nada. Mas aí um dia eu estou aqui. O pastor me liga, numa sexta-feira. Vou resumir. Parecido, você vai estar aqui essa semana? Eu falei, vou, pastor, que eu vou trabalhar aí. Então vem aqui que eu quero falar com você. Eu falei, amém, pastor. E aí fui na segunda-feira, fui na quarta, preguei na igreja na quarta-feira, e ele me chamou depois do culto para o gabinete. E falou, Aparecido, Deus falou comigo. Eu senti algo de Deus para a sua vida. Eu falei, o que foi, pastor? Eu tenho uma igreja numa cidade aqui perto, a 70 quilômetros daqui, uma igreja boa. E eu quero substituir o pastor que está lá. Vou trazer ele aqui para a sede. E Deus me falou que é para mim colocar você lá. Eu falei, mas meu Jesus, eu estou vindo para cá para não dirigir mais igreja. Eu falei, tá, pastor, mas e aí? Ele falou, você está querendo vir para cá mesmo? Eu falei, pastor, eu estou namorando a cidade. E aí eu tinha falado com a minha esposa em casa. Parece que o pastor quer me fazer uma proposta. Se ele me der tal valor,
eu vou aceitar. Porque aqui eu não ganho nada. Eu vou aceitar e ainda ele deixar eu trabalhar fora. Porque tem pastor que às vezes te dá um salário, mas quer que você cuida só da igreja. E aí eu falei, vou trabalhar fora e vou cuidar da igreja. E aí ele me colocou uma proposta na mesa. Ele falou, você vai para essa igreja, vai cuidar dela para mim. Eu vou te dar a casa, vou te dar as despesas da casa e vou te dar isso aqui de salário. E quando eu olhei o salário, dava quase o dobro do que eu tinha dito em casa com a minha esposa. E aí eu disfarcei para não demonstrar alegria. Disfarcei e falei, meu Senhor, é isso mesmo? Ele falou, Aparecido, isso aqui é só uma ajuda que eu vou te dar, para você vir e cuidar da igreja naquela cidade para mim. E aí você fica livre para trabalhar, sua esposa fica livre para trabalhar. E era a prova que eu tinha feito com Deus em casa. Deus cuida. Você está entendendo o que eu quero te passar? Deus cuida. Porque eu queria uma porta aberta, com 50 anos de idade, sem ter registro de carteira, para começar um negócio novo na cidade. Como que eu ia fazer? Como que eu ia fazer? Deus preparou para mim ir para lá, pastor Zé Maria, cuidar da igreja, fazer a obra e ainda sendo remunerado para isso, com a liberdade ainda de trabalhar na cidade. Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Eu quero que se coloque de pé com a permissão dos irmãos, por favor, que eu quero profetizar nesta noite sobre a tua vida. Deixe os pesos de lado. Eu sei que você já desanimou, já quis parar, mas Deus te chama para continuar nesta noite. Deus te chama para continuar. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Curve a sua cabeça. Eu vou profetizar da parte de Deus para a tua casa, para a tua família nesta noite. Porque eu sei que você precisa do socorro de Deus. Você precisa do cuidado de Deus. Eu queria chutar o balde, largar tudo, não queria saber de mais nada. Mas Deus disse, não, eu cuido de você. Eu cuido da tua casa. Eu cuido da tua família. E agora de 18 eu estou indo para lá assumir esta igreja, cuidar da obra do Senhor, fazer o que mais amo e cuidar do povo de Deus. Então Deus, Ele nos guarda, Ele nos cuida, Ele é o Senhor da nossa vida. Você crê nisso nessa noite? Levante a tua mão para o céu. Se você acredita, se você crê que Deus está cuidando da tua casa, da tua vida, da tua família, receba esta oração. Pai querido, no nome de Jesus, eu oro pela tua igreja aqui neste lugar. Os teus filhos que entraram aqui, Senhor, venha trabalhar, venha, Senhor, abrir as portas, venha cuidar, Senhor, das suas necessidades, ó Pai, do que eles precisam, Senhor, como o Senhor tem cuidado de nós. Eu profetizo bênção, eu profetizo portas abertas, eu profetizo o cuidado de Deus sobre a tua casa, eu profetizo a saúde na tua vida, eu profetizo a bênção na tua família. Pai, no nome de Jesus, como ministro da tua palavra, eu profetizo sobre o lar, sobre a casa, sobre a família, a prosperidade do Senhor e a tua bênção em nome de Jesus. Quem recebe diz glória a Deus esta noite. Quem recebe diz amém esta noite. Que Deus abençoe. Os irmãos podem sentar um pouco.